Olá, meu nome é Tiago Moreira, sou professor do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, URCA, no curso de Pedagogia. Eu sou um homem negro, de cabelos cacheados e longos, estou vestindo uma blusa azul e ao meu fundo tem alguns elementos musicais, como uma vitrola e alguns discos. Estou aqui por ocasião do evento A Quarta Mostra do Brincar e tenho algumas considerações a falar com vocês. Bem, a minha fala de hoje ela vai se constituir muito mais um questionamento do que uma fala mais, digamos assim, direcionada, mais focada. É um começo de conversa. Essa fala, ela tenta se situar dentro da teoria histórico-cultural de Vygotsky e traz algumas reflexões que a gente vem fazendo ao longo dos tempos quando estamos nas conversas junto com os nossos alunos de pedagogia. E ela parte do seguinte ponto de partida, né? Ela parte do seguinte mote. Por que não se brinca mais como antigamente? Eu acho que não é nenhuma novidade a gente se fazer essa pergunta ou ouvir essa pergunta, né? Por que não se brinca mais como antigamente? A gente vê várias pessoas reclamando que as crianças não brincam como se brincava antigamente, como a gente brincava. Então, a gente vê cada vez menos as brincadeiras de mão, trancilim, bolinha de gude, que eu chamo de bila, pipa, que eu chamo de arraia, peão. Não quer dizer que elas não existam, elas continuam existindo, mas parece que menos crianças estão brincando. No lugar disso, nós vemos uma presença bem marcante de jogos eletrônicos, de celulares. Lógico, a gente não pode dizer que todo mundo tem um celular, que todo mundo tem um jogo eletrônico, mas a gente vê isso bastante presente junto às crianças, né? Junto a essa nova forma de brincar. E aí eu posso trazer algumas outras, junto a isso, junto a essa questão, eu posso trazer alguns outros elementos para a discussão. Os jogos eletrônicos, eles precisam de um suporte, né? E esse suporte é o que? É o celular, é o tablet, dos suportes mais fáceis, né? Porque existe o videogame, mas eu acho que o que está mais na mão das crianças hoje são os celulares. E eles ocupam, inclusive, um espaço substancial no tempo de algumas dessas crianças. Assim, eu começo uma problematização. Será que o celular se constitui, então, um brinquedo dos dias de hoje? Ele é um suporte para um tipo de jogo. E se a gente considerar o jogo uma brincadeira, um brincar, não vai ser no sentido clássico, mas acaba sendo, ainda assim, um jogo. Bem, e aí eu trago algumas questões, algumas para aumentar a nossa problematização. A sociedade muda. E com a sociedade, essa que comporta as crianças, a educação, a formação, ela muda ao longo dos tempos. Ela produz novos artefatos, novos objetos, novos conhecimentos que se voltam à própria sociedade, alterando a forma com que ela se manifesta. Então, se a gente muda, se a gente, em comparação aos nossos pais, nós somos diferentes, que em comparação aos avós deles, eles são diferentes, isso significa que eu acho que é querer um pouco demais que as brincadeiras não se alterem também, né? Que elas também não mudem. E assim, eu acho que não é de se causar espanto que o celular possa vir a fazer parte dessas brincadeiras, mas há uma ressalva. Não é recomendado de forma alguma que crianças muito novas tenham acesso ao celular, né? E na medida em que essas crianças vão crescendo, a partir de 2 anos elas podem ter acesso. Isso aqui de acordo com algumas pesquisas, né? E vão crescendo, é um tempo muito regrado. O que acontece então é que nós estamos entregando mais os celulares por outras questões, às vezes pela falta de tempo, por uma série de fatos que fazem com que essa criança se distraia com esse aparelho.
Mas enfim, voltemos aqui à minha questão inicial. Por que que as brincadeiras mudaram tanto? Por que que não se brinca mais como antigamente? Bem, para que elas possam brincar como antigamente, elas precisam aprender as brincadeiras de antigamente. Então, para isso, é preciso que se apresente as brincadeiras a essas crianças. Então, a gente pode compartilhar as brincadeiras que nós curtíamos quando crianças e, ao mesmo tempo, eu posso dizer para vocês que nesse contexto é importantíssimo o papel dos adultos, dessas mediações, de fornecer formas e de fornecer condição para que as crianças brinquem, né? Inclusive, para que elas brinquem para fora dos celulares, que eles podem até ser utilizados, mas que a gente tem que ter muito cuidado com a utilização deles e que a gente forneça a condição das nossas crianças brincarem cada vez mais e melhor. Muito obrigado.